No primeiro momento, na parte da manhã, então, olhamos essa perspectiva, já que o nosso tema é a origem do sacerdócio. O objetivo é resgatar a leitura da comunidade teocrática que Deus usou para se revelar e que está embutida em nossa natureza, a lei orgânica de Deus. Ela é o padrão e estabelece o princípio que nós temos que buscar, que usar para nortear nossas vidas. O mundo não colabora, o mundo está contra isso e avança cada vez mais. Então, a masculinidade, ela é afetada de todas as maneiras. Então, cada vez mais, nós vamos vendo menos homens comprometidos com coisas básicas da masculinidade. E, como terminamos o primeiro momento, mostrando aí essa ideia de que ideólogos projetaram isso. E quando o feminismo começou a ganhar espaço, o objetivo, de fato, não era as mulheres, e sim alterar esse princípio conservador que esses ideólogos perceberam no final do século XIX. E o século XX foi marcado, então, pela ascensão da destruição de pontos conservadores. E um deles, a família, certamente. O papel central na família, que eu vou dizer agora para a nossa reflexão, funciona mais ou menos assim. Decreto biológico, decreto institucional. Decreto biológico, nossa natureza. Deus nos fez homens, homens masculinos. Nasceu masculino, está decretado inevitavelmente, irreparavelmente. Você é homem e a tentativa de negar isso é a tentativa de viver de forma antinatural. O decreto institucional, ele coaduna com o decreto biológico. Se você segue a sua natureza e você conhece a Deus e estuda o decreto biológico, o decreto institucional, os dois criam uma harmonia. A ordem entre os dois decretos é a concepção do que é um homem maduro. É um homem que entende quem ele é, sabe responder às exigências e ele corresponde às exigências. Ele é maduro quando assim o faz. Ao perceber isso, esses ideólogos anticristãos projetaram uma forma de mudar a sociedade, especialmente ocidental, em que o cristianismo é muito forte. A moralidade sempre enfrenta uma barreira porque o cristianismo continua com ordem moral. Então, um homem chamado Martin Heidegger, que é muito conhecido, já meados do século XX, ele disse que na medida em que a tecnologia se desenvolve, o homem se torna um recurso para a tecnologia. Esse homem, quando avaliou o que estava acontecendo com a humanidade, ele não projetou um futuro muito bom, em que a modernidade é marcada pela liquidez. Nada daquilo que é concreto deve sobreviver porque é um estorvo. Então, eles se tornaram um pouco mais agressivos. E é o que nós vemos hoje na era da tecnologia, na era da comunicação. Então, anos 80, anos 90, foi marcado pelo avanço, maior potência para a destruição desses elementos. Então, quem nasceu aí nos anos 90, ano 2000, já nasceu numa geração que não mais consegue perceber esses elementos naturais da masculinidade e num lar totalmente configurado. Já não é mais natural para ele. Torna-se cada vez mais raro você encontrar um homem que sabe o seu papel, uma mulher que sabe o seu papel, criando filhos num ambiente comum, básico do lar, que era coisa muito, muito rudimentar no passado, hoje se torna uma raridade. Então, quero começar lendo o provérbio 14, Provérbio 14:1, que nos ajuda a entender bem esse elemento, pois o próprio provérbio já nos escrevia que no lar, dentro do decreto biológico institucional, você tem uma parceria entre o homem e a mulher nessa construção da sociedade teocrática. Provérbio 14:1. Olha o que ele diz. A mulher sábia edifica a sua casa, a insensata a derruba com as próprias mãos. A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata a derruba, a destrói com as próprias mãos. Quando nós pensamos na sociedade antiga que Deus usou para se revelar, aquela que respeita, não é a nossa. A nossa hoje já está atrelada a uma cultura que desrespeita esses valores. Pelo contrário, carregar esses valores o tornará um sujeito contra a natureza. É um sujeito que no trabalho vai ser chamado de arcaico, na sociedade vai ser chamado de alguém retrógrado, e que a igreja está atrapalhando a sua vida, e você não será visto como um homem moderno. Um homem moderno é aquele que aceita todas as diferenças. E, ao mesmo tempo, não pode marcar as diferenças. Você aceita as diferenças e não pode dizer que são diferentes. Então, é nesse sentido. Mas, na antiguidade, não era bem assim. A forma de detectar o papel de uma mulher e do papel do homem seria mais natural. Esse provérbio não é um provérbio para mulher. Então, se estivéssemos aqui numa conferência de mulheres, poderia ser estudado esse versículo? Sim,
mas não é um provérbio para a mulher. Então ele é muito importante para nós, porque é um provérbio sobre mulher e não para a mulher. Ele não é um provérbio em que só mulheres poderiam ler e entender. Não é uma chamada de atenção, olha, mulher, você tem que edificar o teu lar, porque a insensata a toda destrói. Para a mulher. É sobre mulher. É para uma comunidade de sabedoria, para aqueles que estão em busca da sapiência. É um provérbio sapiencial. Então, todo sujeito tem que entender, olha, é natural. A mulher sabe, ela vai edificar o lar, porque a mulher foi feita para o lar, para o ambiente interno. Então, no passado era muito simples. Mulher, ambiente interno. Homem, ambiente externo. E esse governo em parceria era mais nítido, porque, como eu já mencionei anteriormente, não havendo a Revolução Industrial, o trabalho era marcado. O homem tem que sair, ele não ia poder trabalhar em casa, não tinha computador, não tinha trabalho para fazer em casa, como a gente faz hoje em home office, né? Ele tem que sair de casa. E a mulher tem que ficar, porque é o lugar que ela estava protegida. É o lugar onde ela não podia ser violentada, ou seja, ninguém pode violar uma regra natural. Um sujeito jamais entraria no quintal do outro para invadir, porque ele sabia que aquilo custava pena de morte. O lugar de um homem é sagrado. A mulher tinha um respeito que era mais ou menos assim. Ela, estando dentro do território, dos limites territoriais, ela estando ali sozinha, mas dentro do limite, nenhum problema podia acontecer. Qualquer tipo de violação era caracterizado como a sociedade condenando a pena de morte aquele sujeito pela violência. Mas se a mulher fica fora do reduto, é o sinal de que ou ela é uma meretriz, então ela já está se oferecendo fora do reduto da cidade, da fortaleza, então as meretrizes ficavam lá de fora da cidade, ou então era uma moça que o pai abandonou e ela está esperando um marido. Ela queria ser resgatada. Então essa cultura mostrava que havia uma espécie de código de honra muito sério em que a mulher tem que ser protegida, ela tem que ficar no ambiente interno, e o homem, sim, ele corre risco e ele tem que sair. Então era muito mais nítido. De novo, hoje precisamos de maior sabedoria, porque isso já não acontece mais conosco. Nossas mulheres podem sair de casa e não correm risco, porque hoje nós temos proteção do Estado, numa cidade grande, você vai correr risco, talvez sair de madrugada, à noite, em lugares obscuros, mas isso não proíbe ela de ter uma vida externa como era no passado. Então, essa marcação do papel também ficou difícil, mais complicada. Mas o que não mudou no princípio é que a mulher é aquela que edifica o lar. Ela tem um poder de modificar o lar. O que eu vou falar agora, vocês podem depois comunicar às mulheres se quiserem, que não tem mulher aqui para ouvir. Mas a mulher tem o poder de modificar o homem e de controlar o lar. É da natureza dela. Ela tem esse poder. Só que ela desperdiça o seu poder com seus pecados. E o homem tem poder de liderar sua mulher. É natural para ele, mas ele desperdiça esse poder com seus pecados. Eis aí a grande desordem. E vou demonstrar um pouco disso na linguagem. Como é que se discutem hoje homem e mulher no ambiente da casa? Eles conversam porque discutir não é um problema. Conflitar não é um problema. Você tem um casal, tem um homem e uma mulher. Homens e mulheres são diferentes. Eles precisam ser diferentes. Eles se complementam. Eles não podem gostar das mesmas coisas, não têm que gostar das mesmas coisas, não têm que ver o mundo do mesmo jeito. Eles só têm que ter a mesma lei, o mesmo princípio, as mesmas virtudes, o mesmo propósito. A harmonia está num propósito, não naquilo que são. Porque se os dois forem iguais, um tem que se anular, já que eles são sexos diferentes. Sexos diferentes não significam sexos de oposição, mas de complementação. Então, o que significa isso? Vou dar uma demonstração, que é a linguagem. A mulher, por exemplo, ao homem cabe a energia, e à mulher cabe a delicadeza. São duas coisas naturais. Eu não estou falando aqui de atividade psicológica, sociológica, eu estou falando de coisas naturais. Seria estranho demais você encontrar um homem delicado. Ao homem não cabe delicadeza. Se você entende assim, mas eu tenho um jeito mais delicado. Meu conselho, mude, porque não é natural. Ao homem não cabe delicadeza, não combina nem com a aparência dele. Ao homem nasce pelo no rosto. Isso já não pode ser chamado de delicadeza de jeito nenhum. Não tem como, né? Aliás, para os irmãos que contei, tem até um irmão aí vários militares aí, né? Aqui na igreja, vários que são militares ou passaram até pela ESA aí. Então, vocês sabem disso. Olha, coisa que eu, quando saí do mundo militar, eu fiquei 1 ano sem fazer a barba, porque eu não aguentava mais. É todo dia, você, eu não aguento mais isso aqui. Teve uma hora que a pele estava assim, olha, né? Não tinha nada de delicadeza, não. Delicadeza.
Era assim, ó, se passasse a mão na minha pele, se perderia as falanges, era uma lixa. Mas que tinha que fazer barba todo dia, depois você, olha, não vou mais fazer barba por um ano. Porque tem que fazer todo dia. Mas por quê? Porque não é delicado, tem pelo no rosto, né? Nasce pelo corpo todo, especialmente quando você já passou dos 40. Nasce pelo na orelha, nasce pelo em todo lugar do corpo, porque ao homem cabe isso não tem problema nenhum. Mas é claro, você pode pensar, não, mas hoje tem salões de beleza, e eu vou frequentar um porque eu prefiro ter uma boa aparência. Olha, eu lamento, na comunidade teocrática você seria tratado diferente. Você seria um sujeito esquisito, sujeito antinatural, porque ao homem cabe a ideia, né, da liderança. A liderança é aquele que se preocupa com outras coisas. E ele ganha um físico adaptado àquilo que ele deve se preocupar. E à mulher cabe a delicadeza, à mulher cabe os enfeites no cabelo, cabe o cabelo comprido. Eu não espero que não tenha nem de cabelo comprido aqui, porque eu vou ter que dizer isso. Não fui eu que escrevi, não fui eu que denunciei isso, eu só estou percebendo. Mas na antiguidade, homens não tinham cabelo comprido. Isso são pinturas da Idade Média que tem Jesus com um cabelão gigante até aqui, de olho azul. Pinturas do Da Vinci, e as pessoas acham que Jesus era daquele jeito. Olha, não, no mundo hebreu especialmente, só não podia cortar a ponta da barba. Mas você não pode deixar um cabelo passado dessa parte do pescoço para não ser confundido com uma mulher. Então, ou seja, o homem não cabe a delicadeza, é natural para ele que ele tenha um aspecto de liderança. E a linguagem dele tem que acompanhar esse aspecto. E a mulher, ela tem que ser delicada, então ela sim pode cuidar dessas coisas, porque a ela cabe a delicadeza. Aí, só para vocês terem uma ideia de como a natureza funciona. Só que quando eles vão discutir, e discutir é muito bom, discutir traz luz. Discutir é uma coisa que nós devíamos fazer sempre. Nós não deveríamos ter medo de discussão. Discussão é, nós temos um problema, como é que nós vamos resolver? Eu penso que deve ser assim. Você diz, não, e eu vou te perguntar, argumente. Porque se o seu argumento for melhor que o meu, por que eu ficaria com o meu? Não faria sentido. Sujeito que me provar que o meu argumento é pior, eu não tenho compromisso com o erro. Eu vou mudar. Não tem sentido você debater defendendo seus argumentos. Debate é para produzir solução, é para melhorar, é para crescer. E quem muda de ideia é porque cresceu, porque descobriu uma ideia melhor que a dele. Isso é bom, isso serve para o lar. Esposo e esposa deveriam discutir. Discutir é da natureza, né? O casamento ali, os dois pertencem ao lar, os dois governam o lar. Só que a forma de discutir, quando a mulher se masculiniza, ela perde a delicadeza e ela perde o debate, porque o conflito vira confronto. E como é que ela faz? Ela se masculiniza e começa a usar da rigidez, da energia que cabe ao homem. Vou explicar como é que funciona. Estão discutindo e o homem pega e fala assim, mas mulher não é assim. Olha, muita energia. E aí a mulher pega e fala assim, mas você vai falar assim comigo? Ela emprega mais energia. Então você tem uma energia, uma outra enérgica na mesma proporção. Qual é a resposta do homem? Mas você vai falar assim comigo também? Aí ele aumenta a energia. E ela faz o quê? Você acha que pode gritar mais do que eu? Mais energia. Aí é como se tivessem dois homens tolos brigando. Um tolo que não controla a energia, sendo homem, mas deveria ter energia, mas controlar. E a outra que não deveria empregar energia, emprega energia masculina, porque ela tem que gritar. Então, não vai resolver esse confronto? Agora, note, eu estou falando para homens de verdade, né? Se um homem que, eu não estou falando do homem secular aí, o homem de verdade é aquele que conhece os princípios. Imagine então um homem que tem energia, e ele emprega a energia para discutir sobre um problema, e a esposa percebe, ele está perdendo o controle, ele é homem, ela tem sabedoria na cabeça dela, ela tem virtude, e ela é madura, ela tem domínio próprio, ela olha para o marido dela e fica assim, ele tem energia, mas energia é boa, energia é coisa de homem. Uma mãe que sabe disso, ela educa os filhos para ter energia, não para serem passivos. Ela educa os seus filhos homens para não serem como ela. Então nós damos educação diferente para nossos filhos. Eu tenho uma filha e um filho. A filha, delicadeza. Isso cabe à mulher. E o filho é energia, sem delicadeza, energia. Uma moça pega o copo e toma um copo assim, né? Delicado. Mas o meu filho, se ele tomar o copo assim, levantando o dedo, mas espera aí, o que é isso aí? Homem não toma água assim, nós tomamos água numa botija. Você põe na boca e toma. E depois você faz assim. Não, estou brincando, é claro, estou falando aí de etiqueta, não. Mas aquela energia você educa, então a própria mulher fala assim, não, homem tem que ter energia, filho passivo aqui não, um dia você vai liderar o lar, e eu quero que você trabalhe, eu quero que você seja dedicado, eu quero que você seja ativo, eu quero que você lidere o seu lar, senão aquela mãe cria os filhos passivos.
E um dia, a esposa daquele seu filho vai estar num gabinete pastoral pedindo conselho porque ela é casada com um homem passivo, que não lidera, é contra a natureza. Então, eu tenho que ensinar para minha esposa, olha, os seus filhos, nunca deixe da delicadeza, mas com a filha delicadeza. Eu nunca deixo da delicadeza com meus meninos, mas com a filha delicadeza, que é o que cabe. E aí, um dia, então, está lá, note, o sujeito empregou energia, a mulher sabe e percebe. Ele está empregando energia, mas está perdendo o controle, está virando ira. A energia é boa, a ira não, a ira é pecado. E aí agora aquela mulher que quer controlar o marido. Se ela emprega energia, ela suscita ira. Mas se ela emprega delicadeza, ela dissipa a ira. Qual homem, pense comigo, se quiser transmita às suas mulheres se achar útil, né? Qual homem que eu empreguei energia demais, a ira começou, a energia é boa, a ira não. Mas a minha esposa chega e fala assim, querido, calma, vem cá, a gente vai conversar, a gente vai discutir, mas vem cá, deixa eu te dar um abraço primeiro, deixa eu fazer um alisamento aqui primeiro. Calma, a gente vai discutir, estamos do mesmo lado, e fala com delicadeza. O que acontece com aquele sujeito que estava com a ira? Querida, desculpe, eu me perdi o controle, me perdoe, a gente vai resolver, você tem razão, já me acalmei, vamos voltar a conversar. A delicadeza quebra o homem, porque é da linguagem da mulher. Agora vem o contrário, vai o homem conversar assim, querida, o que você acha, será que, se possível for, o que você acha se a gente vai fazer isso aí? Aí a mulher fala assim, eu não sei, aí fica dois delicados conversando, a coisa não sai do lugar, eles não tomam decisão, não resolve, porque são dois delicados. Então, quando um dos dois se anulam, a casa é destruída. Agora, por que o provérbio fala para a mulher, então, e não para o homem? A mulher sabe edifica a casa e a insensata com suas próprias mãos a derruba, porque a mulher ficava dentro da casa e os ideólogos perceberam isso no século XX. Se você continuar atacando os homens, nunca vai vencer. Ataque as mulheres, e as mulheres vão mudar os seus homens em casa. Elas vão se masculinizarem, elas vão influenciar os seus maridos a pensarem, elas vão tomar o lugar deles e eles serão passivos. Isso foi projetado e agendado. É uma agenda ideológica de uma engenharia social e que está vencendo e triunfando. Resgatar o princípio da maturidade é muito mais do que voltar à lei orgânica. É salvar nossa casa, salvar uma geração, é salvar uma igreja, e até diria salvar uma sociedade, se recuperarmos bem o papel da mulher e do marido. E faremos muito bem para nossas mulheres. Por quê? Porque elas têm o privilégio de serem sexo frágil. Sexo frágil não é demérito, sexo frágil é privilégio. Fragilidade não é demérito. É muito pelo contrário. Eu preciso ser resistente como homem, não posso ser frágil. Por que tem que ser resistente? Para resistir. E por que tem que ser frágil? Para ser protegido. É nesse sentido, então é muito mais privilégio do que demérito, como o mundo coloca na cabeça das mulheres. E eu sempre explico isso da seguinte maneira, como o Pedro falou para nós, né, que deveríamos coabitar com nossas esposas, que são sexo mais frágil, com dignidade, para que não se interrompam as orações. Quando você vai fazer uma viagem, uma boa ilustração disso, seria um de vocês vai para o Reino Unido, e aí a sua esposa chega e diz assim, já que você vai para o Reino Unido, aproveita, e a rainha que morreu, deixou suas porcelanas, cada porcelana custa no mínimo 1 milhão de euros, ou de libras. Então é uma bagatela, está muito baratinha lá, que é uma porcelana muito rara. Então você, por favor, vá lá, compre e me traga de presente. Aí você vai comprar as porcelanas da rainha lá na Inglaterra. E quando você comprar aquela porcelana, que é 1 milhão de euros cada uma delas, você coloca todas elas numa caixa, e você faz o que depois? Joga para o caminhão e fala assim, leva lá para o Brasil. Não, com certeza você diria, isso aqui é raro, isso é frágil, tem que ser protegido, e é seu dever proteger, porque isso vale muito. Então você vai lá e escreve na caixa, cuidado, é frágil. Fragilidade nunca foi demérito. Fragilidade é uma coisa que cabe a alguém, uma responsabilidade de cuidar daquilo que é frágil. Ao homem cabe esse papel. Agora, observe sobre a lei orgânica e a lei institucional de Deus, os decretos de Deus, para observarmos bem essa ideia de como se complementa no casamento. Volte seus olhares aí para o texto de Gênesis, para entendermos bem como é que Deus fez, porque, como já disse, o livro de Gênesis funciona como uma espécie de princípio, histórias de princípios que funcionam como fundação orgânica da nação.
De onde surgem nossos princípios? Por que homem é homem, por que mulher é mulher? Surge exatamente daí. Então, se observarmos bem a ordem da criação, Gênesis 1, 28. Olha o que diz quando Deus fez o homem. Gênesis 1, 28. 20, vou ler o 27 primeiro. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multipliquem-se. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, então o homem tinha uma missão. A missão é procriar e havia aí também um mandato social que era governar a nação. Isso está lá nos seus decretos. E esse decreto, sendo biológico e institucional, como nós sabemos que o homem o cumpriria a partir de 2 decretos. No capítulo 2, no verso 20 até o 24, como já conhecemos bem, Deus não simplesmente fez o homem e mulher. Então, na própria narrativa, ele mostra que o princípio é muito mais complexo. Foi dividido em 2 seres. Então, não é simplesmente Deus fez um homem e fez a mulher. A mulher não foi criada por Deus, ela foi formada a partir de Adão. O Adão não nasce de uma substância pura, ele é feito do pó da terra. Então, primeiro Deus faz tudo, forma o Adão e do Adão faz Eva. E por que ele nos contaria dessa maneira? Ele não poderia simplesmente ter continuado no capítulo 1 e dito: Deus fez o homem e mulher e vamos seguir. Não. É muito importante que você saiba que um dia vocês estiveram unidos e que Deus fez o casamento original, e o casamento original não era bom. Então temos que entender bem essa expressão, não era bom. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 20 a 24. Observe. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o relato é muito importante para que possamos entender por que Deus fez assim. Decreto biológico e institucional. Institucional está na natureza, e o biológico está na divisão da natureza. Então, eles ganham decretos diferentes, biologias diferentes nesse sentido. Eles só podem cumprir o decreto juntos. Deixa eu ver se eu tenho algum papel aqui para que eu possa ilustrar. Sempre tem em nossas Bíblias algum papel, né? Tem um aqui. Sempre tem um papel sobrando em algum lugar da sua Bíblia, né? Mas eu vou usar aqui essa ilustração, usando esse papel aqui para vocês entenderem. Então, quando você percebe que a única maneira do homem cumprir o decreto é se casando, não tem jeito, é impossível cumprir o decreto sozinho. Eu não vou entrar aqui nos méritos, aí fica para vocês depois resolverem com a doutrina da igreja, né? Porque qual é o lugar do solteiro? Não vou aqui dizer que não tenha solteiros, tem lugar para o solteiro servir a Deus, mas não é esse o padrão. A solteirice é uma exceção, o padrão é o casamento. Todo ser humano é feito para casar, porque se ele não casar, ele não pode cumprir o decreto. Como é que você vai poder procriar sem casar? Não tem jeito. Ah, mas e se eu só tiver um filho, mas não casar? Olha, isso aí é pecado. Como é que você vai cumprir um decreto para Deus pecando contra um decreto de Deus? Não faz sentido, né? Então, a única forma de cumprir o decreto de procriar e governar o mundo como um sujeito sacerdotal é casando. Se você não casar, eu vou optar por ser solteiro. Muito bem, é uma opção pela vida que você vai ficar a vida inteira debaixo do sacerdócio de seu pai, porque você nunca será sacerdócio de uma mulher. Você não vai poder sujeitar uma mulher nenhuma, nem filho nenhum. E se um dia eu fizer, isso é considerado ilegítimo, ou seja, perante a lei de Deus, isso é uma violação do decreto. É filho legítimo seu, é esposa que você vai cuidar, mas o casamento não é abençoado por Deus porque foi contra a lei dele. Então, para o casamento para funcionar, é como Deus colocou. Agora, notem aqui, eu tenho aqui uma pequena folha para vocês, então vocês vão ter que fazer um exercício de imaginação. Vamos supor que essa aqui seja o homem antes da separação. Deus, então, quando fez o homem, ele fez um ser, que é o ser humano. E, nesse sentido, o versículo 18 diz assim, olha: disse mais o Senhor Deus:
não é bom que o homem esteja só. Então Deus fez o homem é um ser só. E isso não é bom. Algumas pessoas podem ler a Bíblia, e é costumeiro isso acontecer. Olha, então quer dizer que Deus errou e ele foi corrigir? Não. O bom aqui não quer dizer erro. O bom aqui quer dizer não terminado. Quer dizer não completo, não pleno. Tudo que o homem precisa está aqui, mas isso não é pleno. O que significa que Deus queria fazer dessa forma para criar nele reminiscência. Por que Deus faria essa folha inteira e depois dividiria em duas? Porque o dia que você olhar para cada metade, você teria certeza de que elas estiveram juntas antes. É por essa razão. Então, não está pleno, não está perfeito, porque não está acabado, não é um erro, não é um conserto. É simplesmente uma ideia, não está terminada. Não é bom que fique assim. Vamos continuar? O que a gente faz para continuar? Vamos dar reminiscência. O Adão vai governar a terra e descobre, por que todos os demais seres estão divididos em dois, e eu não? Essa pergunta não surge no coração de Adão. Não é o Adão que vai lá e descobre que está sozinho. É Deus quem diz para ele, Adão, não é bom ficar só. Vou te fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. O Adão pleno não precisaria de uma auxiliadora, porque ele tem tudo nele, mas Deus não fez o homem para ser só. Ele fez o homem para depender. Sem a dependência, o homem nunca o buscaria, porque ele se sentiria pleno. Agora que ele não é pleno, ele nasce incompleto, ele se forma, ele se matura e depois ele precisa se completar para cumprir a missão. Então, o casamento não é um conserto que vem depois do pecado, o casamento existiria mesmo sem o pecado. Então, observe que é muito importante essa ilustração. Então, digamos que Deus fez o homem, está aqui nessa folha. A folha inteira é incopiável, não tem outra como ela, é o único criado à imagem de Deus, nem o gato, nem o cachorro, nem o elefante, a girafa, ninguém foi feito à imagem de Deus, mas o homem foi, e o homem foi feito pleno, tem tudo nele. Só que agora Deus diz para o Adão, vou tirar metade. E aqui não entrarei na discussão hebraica se é costela ou é metade. É metade. Embora já ouvi tanto argumento de gente que não quer aceitar porque quer validar a tradição da Vulgata, não encontrei argumento suficiente para dizer que é costela. É metade. Embora a palavra costela signifique metade, que é o lado, tirou o lado. Mas digamos, colocou o homem ali e separou. Então, quando Deus separou, vou rasgar aqui. A minha separação não é tão perfeita quanto a de Deus, mas dá para ilustrar. Quando você separa, tudo que tinha nessa folha continua nela, mas falta alguma coisa, ela vai sentir falta. Olha, tem alguma coisa faltando. Para ser folha completa, tem que juntar as duas. Então, quando você olha para as duas, todas as informações estão aqui. Entretanto, biologicamente, eles ficaram separados. A mulher ficou com o útero. A mulher ficou com os óvulos e o útero. O homem ficou com a semente. Você precisa da potência de vida, mas potência de vida não gera vida. E essa aqui ficou com o recipiente que gera vida, mas não tem potência de vida. Como é que os dois vão gerar filhos? Relação sexual. O único jeito. Mas para a relação sexual existir, tem que ter um compromisso antes. Aí estabeleceu um grande princípio. O homem tem que crescer, amadurecer, se comprometer. Primeiro o compromisso. Depois do compromisso, ele se casa. E se casando, a relação sexual é totalmente abençoada, sagrada, capaz de gerar vida, gerar proteção, gerar uma nova civilização, uma nova geração que vai conhecer os mesmos princípios que estão embutidos na sua natureza. Ele entende o corpo dele, ela entende o corpo dela, criam seus filhos para entender, os filhos amadurecem um dia, mãe, eu preciso partir, pai, eu preciso partir, e eles voltam e se formam novamente aquela uma só carne. Isso está no princípio. E ficou diferente. Então, essa mulher, biologicamente, tem um decreto nela que foi dado naquele dia em que Deus separou. Cabe à mulher conhecer o seu físico desde a infância. Pai e mãe têm que ensinar a criança sobre o seu físico e maturar o seu físico, porque é decreto biológico. Obediência ao decreto biológico. Mas para que ele faça isso corretamente, o pai e mãe têm que inculcar a lei orgânica de Deus, para ter maturidade, para entender, por exemplo, o propósito do próprio sexo. Por que tenho eu inclinação sexual? E a mesma coisa o menino. Deus te deu útero? Não, não deu. Então significa
que a única forma de procriar é tendo uma esposa. Mas uma esposa, quando engravida, para gerar vida, para amamentar, para cuidar de si, ela é frágil. Por que Deus te deu para isso? Me deu músculos. Então, desenvolva os seus músculos. Não para ficar tirando foto para postar na internet, mas para trabalho, para proteção, para utilidade. Decreto biológico. Mas por que eu tenho tanto desejo sexual no meu corpo? Porque tem um propósito. Entenda o propósito. Domine e aplique toda a sua potência de vida biológica de acordo com os decretos. Melhore a cada dia, entenda-se a cada dia melhore mais. E para isso tem que ter o decreto biológico. Isso aí está lá no texto de Gênesis nesse sentido. Deus fez o homem e depois separou em dois. Se você já ouviu aquela conta, eu já ouvi muitas vezes, mas é uma conta tradicional. Já ouvi muito pastor falando assim, na matemática de Deus é 1 mais 1 igual a 1. E eu sempre pensei, mas espera, Deus que inventou a matemática, como é que Deus vai fazer uma matemática diferente, né? 1 mais 1 igual a 1, nunca vai ser. Meio mais meio igual a meio. Significa que nós, como seres humanos, nós somos só metade. Eu, como homem, sou só metade. A única forma de voltar a querer ser completo, é se associando a uma mulher. Eu nunca serei mulher. Nunca pensarei como mulher. Nunca sentirei como mulher. Graças a Deus. Minha esposa jamais pensará, sentirá e agirá como homem. Graças a Deus. E juntos voltamos a ser um ser só. Então somos dependentes um do outro. E essa dependência gera sanções, consequências pela lei, em que eu devo cumprir. Então eu preciso saber quem eu sou, me dominar, conhecer a minha esposa, conhecer os decretos biológicos e institucionais e cumpri-los diante de Deus. Se a gente acha que isso vem com a natureza, não vem. Então 50 mais 50 vira 100. Meio mais meio igual a 1, e é isso que Deus estava fazendo quando disse, juntarão os dois, serão os dois uma só carne. Esse é o decreto biológico e o decreto institucional. Vou recuperar aqui uma ilustração, mantenha-se atento, porque vou falar agora dessa formação. Lembre-se que naquela ilustração eu disse que uma criança aqui com 0 anos tem até os 13 anos. Os 13 anos é lento. O próprio corpo, o decreto biológico vai sendo lento. A cabeça vai se preparando, o corpo vai se preparando. Aí eu pergunto a vocês, será que isso que a cultura dominante do mundo bíblico tinha, combina com a avaliação biológica que nós temos hoje? Vamos perguntar. Quando é que o corpo masculino se torna preparado para o sexo? Quando é que o seu corpo seria capaz de gerar uma vida e seria capaz de suportar o trabalho? Quando? Que é chamado de puberdade. Qual que é a idade? 13 anos, não é? Entre 13 e 14 anos seria o limite para isso acontecer. Se você não se lembra e tem filhos, é só observar. Então, note aí, o sujeito está aqui e Deus diz, infância, olha, tem que ir deixando a infância, porque quando chega aqui o corpo faz assim, e agora? Agora o corpo olha para o trabalho e fica, é por isso que eu consigo agora adquirir músculos. É por isso que eu perdi a delicadeza, começa a nascer pelos no corpo. E é por isso que o meu corpo deseja tanto o sexo oposto. Sim. Então significa que o decreto biológico não espera. Ele virá. Mas o institucional tem que acompanhar. Deuteronômio capítulo 6 agora. Observe, Deuteronômio capítulo 6. Muito conhecido de todos nós, evidentemente. Muito memorizado. Esse é um texto que meus filhos recitam todos os dias, desde que nasceram, nas refeições. Memorizam em hebraico, e no rito eles deveriam ser capazes de explicar. Porque até os 13 anos, eles ouviram isso todos os dias, ouviu explicações e memorizou. Versículo 4 de Deuteronômio 6. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Escute isso. Não há nada mais importante do que isso. O nosso Deus, Ele é único, não há outro, é o único Deus. E tudo veio dele. Ele é o princípio de todas as coisas. No princípio, Deus criou todas as coisas. E criou o homem e deu a ele decretos biológicos e institucionais. Agora ele diz, vem o mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Nada na sua vida pode ter mais importância. Tudo que você fizer tem que ter uma sujeição a um decreto. Por que você estuda? Para ter dinheiro, ter emprego e ter dinheiro no futuro. Errado. Você estuda para perceber a Deus. E você trabalha para sustentar sua casa, para
para cumprir um decreto que Deus te deu. Deus me fez gente, me fez homem, homem foi feito para o trabalho. E o trabalho tem que gerar recursos para a sua casa, para o reino de Deus, para o próximo. É para isso que nós trabalhamos, não para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência, mas trabalhar é virtude. Por que nós estudamos então? Estudamos para aprender, estudamos para entender, estudamos para perceber a Deus, para desenvolver o espírito, para desenvolver habilidades, para desenvolver inteligência. E se isso trouxer dinheiro, com dinheiro farei uma coisa útil. O alvo não é dinheiro, mas dinheiro é importante para sustentar uma casa, para sustentar o reino de Deus, para praticar boas obras. Isso tem sua importância. Então, por que nós casamos? Porque para não ser solitário. Não, nós casamos para cumprir um decreto. Nós amamos tanto a Deus que perguntamos: de onde viemos? De Deus. Por que eu nasci homem? Porque Deus quis. Por que Deus me fez assim? Porque Ele tem um propósito. É para isso que nós casamos, para cumprir o propósito, uma missão. Há um propósito maior que a vida. Então fui feito para casar. Então vai chegar uma hora em que eu vou ter que casar, pai? Sim, claro que você vai ter que casar. Vai chegar um momento que você vai virar homem. E a hora que você virar homem, você vai querer trabalhar mais, vai querer estudar mais, vai querer ser mais virtuoso, vai querer cumprir seu papel. A infância tem que ser retirada de você. Você não pode amar a infância, você tem que amar a Deus. E amar a Deus é para quem o teme. Quem o teme quer viver a vida adulta. Ele quer cumprir um propósito, ele não vê a hora de entrar em campo e jogar. Não é ficar uma vida inteira treinando. Então você vai embutindo isso na cabeça da criança, como o texto diz. E faça isso de que jeito? Olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, vai atá-las com sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É o tempo todo, é o tempo todo. O filho está aqui, e aí, quando chega nos 13 anos, ele já fica assim: não, meu pai já falou tanto, eu já me preparei tanto, e agora está na hora de perceber e entrar em campo. A infância tem que ser extirpada dele ali. E como é que nós vivemos então no século XX e negamos isso? Nós somos incentivados hoje a alimentar a infância de nossos filhos. A infância dos filhos hoje é um negócio. Notou isso? Quanto recurso, quanto dinheiro são gerados para entreter, para que os seus filhos, daqui até ali, enquanto eles têm muita energia, muito tempo e estão dentro da sua casa, eles passem aquela infância saltando, a infância se divertindo, achando que a vida é uma grande Disneylândia. Tudo é entretenimento, tudo é divertido, tudo é colorido. E no passado era a infância, era até aqui aos 13, até que em meados do século XX alguém disse: mas isso aqui é tão divertido que não é bom responsabilidade agora para esse sujeito de 13 anos. O que ele vai fazer? Vamos criar a adolescência, que significa adolescere, que é aquele que está crescendo. Ele não pode colocar peso na cabeça dele, ele está crescendo ainda. Então ele pode ter 15 e ainda falar assim: não, calma pai, paciência. Aí eu tenho que curtir a vida. Depois, 20, ele já está lá. E aí ele vai chegar com 30. E a vida está passando. E aqui ele tem 15. O corpo dele está dizendo assim: case, eu quero relacionamento. Fui feito para a vida sexual, por exemplo. E a cabeça dele diz assim: não, mas aí tem que ter compromisso, né? Olha, é antinatural. Se ele estivesse pensando: não, calma, isso aqui tem um propósito, Deus colocou no meu organismo, tem um propósito, é só começar a trabalhar, estudar e casar lá na frente, está tudo certo, tem um alvo. Aí ele chega com 20 anos, aí está ali, aí com 25, aí 30, ele fica: e aí? Ele está indo contra a natureza. Então, vários problemas sociais foram feitos. Então, o que aconteceu? Uma vez que projetaram isso para uma vida valer a pena na diversão, tem um problema. Esse sujeito, anos 50, não pode liberar o seu corpo para fazer o que quer, porque a religião diz que isso é imoral. A igreja, o cristianismo, diz que é imoral. Então, o que fizeram? Revolução sexual. Para esse negócio, deixa o sujeito, ele tem 17 anos, ele tem hormônios à flor da pele, tem que dar liberdade para ele. Aí vem a revolução sexual. Hoje nós vivemos no auge dessa revolução sexual. Não sei qual é a realidade aqui, não me conte. Mas faz tempo, não é que não exista, mas antigamente era a maioria, hoje não é a maioria, hoje é a minoria de jovens que, quando chegam para casar, você pergunta: como é que vocês viveram a juventude de vocês no preparo? Eu estava só estudando, trabalhando. E como é que vocês se guardaram para preservar o propósito sexual no corpo de vocês para o casamento? Isso aí já foi faz tempo, pastor. Jovens chegam ao casamento virgens, já é coisa rara no mundo cristão. Mas por quê? Porque ele não quer um compromisso,
e o mundo está dizendo para ele, liberte-se. E aí ele vai maculando a sua mente sobre essa masculinidade. O que é maturidade? Maturidade tem a ver com domínio próprio. Eu me conheço, eu me domino, e há propósito para tudo que Deus fez em minha natureza. E eu vou me preservar, eu vou treinar para o dia que entrar em campo, eu jogar de verdade, segundo as regras de Deus. Decreto biológico e o decreto institucional acompanhando desde a infância. E quando chegar aos 13 anos, amplia a ação. Quando chegar aos 20, a ação está pronta, está maturado. Esse é o decreto biológico institucional do nosso princípio. Nesse sentido, observe o que é então essa maturidade. Vamos olhar um pouquinho para essa maturidade, porque agora vai até 2h13, não, agora vai até 15h, 3h30. Então ainda tem tranquilo aqui. Vamos para entender um pouquinho essa ideia então de maturação. Provérbio 16, 32. Olha o que é essa maturidade. Maturidade é sinal de sabedoria. Não existe sábio que não seja maduro. Eu já ouvi muitas vezes pessoas definindo sabedoria assim. Olha, sabedoria não é conhecimento. Porque tem gente que tem muita sabedoria e não tem conhecimento. Não, isso não é verdade. Se o sujeito é sábio, ele tem conhecimento. Conhecimento de tudo? Não, ninguém pode ter conhecimento de tudo. Ele tem conhecimento suficiente para aquilo que a vida exige dele. Mas tem que ter conhecimento. Não existe gente sábia sem conhecimento. Existe gente com muito conhecimento sem sabedoria. Isso é fato. Mas se for sábio, ele tem conhecimento. Conhecimento suficiente para aquilo que a vida exige dele. Provérbio 16, versículo 32. Então, maturidade tem a ver com sabedoria. Olha o que diz o Provérbio 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Essa comparação entre o sujeito que tem muita utilidade, ele tem braços fortes, ele é um herói de guerra, muito útil para a sociedade. Mas se ele não se controla, ele da mesma força que ele usa para te defender, ele pode usar para te derrubar, para te atacar. Então ele diz, melhor é aquele que domina o espírito do que aquele que é capaz de tomar uma cidade. Se o sujeito é capaz de tomar uma cidade, tem sabedoria, se domina, perfeito. Ele tem a força e o domínio, tem sabedoria. Se ele só consegue dominar e não tem sabedoria, ele é perigoso. Então note que o que faz diferença aqui é a sabedoria. E sabedoria tem a ver com domínio próprio. Sabedoria tem a ver com entender, conhecer, e conhecer os decretos, conhecer a si mesmo. Saber medir se você está sendo maduro, se está amadurecendo ou não. Então, vou definir maturidade para vocês aqui, do jeito que fiz anteriormente, e dependendo do efeito da feijoada, você vai lembrar, dependendo não. O que é maturidade? Maturidade é ser aquilo que deve ser, naquilo que se espera que ele seja. Então, maturidade, assim, é estar pronto para tudo? Não. A vida vai nos exigir muitas coisas. E exige coisas diferentes de todos nós que aqui estamos, e exigirá coisas diferentes em fases. Então, por exemplo, você tem um garoto de 10 anos. O que a vida exige dele é muito diferente do que exige de um homem casado com 3 filhos, do seu pai. A vida exige coisas diferentes. Se nós tivermos um princípio aqui, sustentar a casa, todos nós, como homens, devemos ter o princípio de sustentar nossa casa. E você deveria pensar, sustentar é trabalhar, trazer dinheiro para casa, eu sustentei minha casa porque paguei as contas. Não. Uma casa não vive só de dinheiro. Sustentar quer dizer manter a casa, trazer o necessário. Tem muita gente que acha que casa só é sustento quando tem dinheiro. E o sujeito traz 1 milhão para casa por mês, ele fica, olha, eu sustento muito bem a minha casa. Bom, então vamos ver se você sustenta. Além do 1 milhão, você traz mais o quê? Ah, como assim mais o quê? Já trago 1 milhão todo mês, quer que eu traga mais? Não, 1 milhão é dinheiro. Dinheiro paga as contas. Eu quero saber, casa precisa só de dinheiro? E o seu papel em casa como homem, dando o suprimento necessário para a sua esposa. O que, em primeiro lugar, numa escala do que o decreto biológico da sua esposa reclama, conclama, pede. Você atende? Mas o que é? Eu nem sabia que tinha uma escala. Olha, então você não pode suprir uma coisa que nem sabe que existe. Você não conhece o teu papel, não tem conhecimento, e tudo que você faz é dinheiro. Você é apenas uma máquina muito útil, e o dia que você morrer, a sua esposa vai sentir falta do dinheiro que você traz.
Mas sustentar a casa não é trazer dinheiro. Trazer dinheiro é um item para a casa. Então vem a pergunta: numa escala do decreto biológico, que a natureza da sua esposa pede, clama, conclama, reclama, você está provendo? A está sustentando? Ah, mas eu não sei nem o que é. Então está na hora de estudar. Está na hora de conhecer. Porque na escala, o que a sua esposa mais espera é segurança. Numa ordem de prioridade é segurança. Segurança em que sentido? Ela é frágil na sua natureza. E ela precisa que um homem lhe dê segurança. Segurança não é só dinheiro. Não é o homem chegar com o dinheiro e falar assim: querida, fique tranquila, está aqui o dinheiro. Se dinheiro tranquiliza sua esposa, ela só é materialista. E ela só vê você como pagador de contas. Mas se segurança for assim, se chegar em casa, sua esposa assim: olha, eu me sinto tão bem enquanto estou com você. Aí você diz: opa, eu estou dando à minha esposa segurança mais do que dinheiro. Aliás, isso vale mais do que dinheiro. Vale mais um marido que chega em casa e a mulher fala assim: querido, nós temos um monte de conta para pagar e eu sei que você está desempregado. Mas o marido diz assim: querida, não se preocupe, porque se tiver que vender sorvete na praça, eu farei, mas você jamais passará fome. Se tiver que comer pão com salsicha, comeremos felizes, porque é o que Deus nos deu. Mas fique tranquila, porque você, se tiver que sofrer, vai sofrer junto comigo. Jamais eu vou te abandonar. Não se preocupe, nós vamos orar, amanhã eu continuarei. Segurança. Agora o marido chega em casa e ele é frágil. A esposa é frágil, a natureza dela que é frágil, espera um líder, e o marido fica: oh, querido, eu fui demitido. Não sei o que eu faço da minha vida. Eu ensinei bem aqui? Oh céus, oh vida. Aí a mulher fica assim: ah, meu Deus do céu, se ele está assim, se o sujeito que é o motorista está assim, imagina quem está no banco do carona. Deu para entender? Então, quando o homem tem que sustentar o lar, ele tem que sustentar o lar financeiramente? Sim. Mas às vezes um lar pode ser sustentado com R$100. E às vezes não é sustentado com 1 milhão. Depende muito mais da sabedoria que você tem. Não é a quantidade de dinheiro que seria considerado sustento para Deus. É suprir necessidades. Então tem que prover, tem que ser sustentador financeiro, tem que ser o sustentador da proteção física, o sustentador espiritual, o sustentador emocional, o sustentador da direção, o sustentador dos princípios virtuosos do lar, o sustentador da educação, o sustentador do temor ao Senhor, o sustentador da participação no reino. Olha, a lista é grande, mas lá no topo nós diríamos o que naturalmente a mulher precisa de segurança. Pessoas frágeis querem se sentir seguras. Então ao homem não cabe fragilidade, ao homem cabe a liderança. E a mulher cabe a delicadeza da fragilidade. Aí vem o contrário. O que a natureza humana no decreto biológico necessita? O que você necessita? O que o corpo humano na sua biologia necessita para ele ser dependente da mulher? Olha, seria só fazer o inverso. A mulher é frágil e o homem é o líder. Um líder não cabe fragilidade, cabe a liderança. E a mulher cabe a delicadeza porque ela é frágil. A pessoa frágil quer segurança. Então o outro quer o quê? O outro quer descanso. Você pega a energia e emprega a energia. O homem tem que ser enérgico no que está fazendo, tem que ser dedicado no que está fazendo, tem que ser o primeiro a fazer. Ele tem que voltar embora para casa quebrado. De todos os jeitos. E quando ele chegar em casa, ele fica assim: querida, tudo que eu quero agora é descansar. E se ele chega em casa, a esposa dele que entende isso, fala assim: querido, não se preocupe. Já fez a sua parte. Agora eu farei a minha. Precisa de mais alguma coisa, pastor? Vamos descobrir. Precisa de mais alguma coisa para ter uma vida feliz? Esse homem é feliz. Então chega e fala assim: olha, querida, com o descanso que você me dá quando eu volto para casa, o outro dia eu vou trabalhar, trabalho dobrado. Olha, eu transpiro para sustentar esse lar, porque vale a pena. Vale a pena sofrer afronta, vale a pena transpirar, vale a pena voltar machucado. Por quê? Porque é tão bom voltar para casa. Eu tenho uma frase que eu falo com os meus filhos, nós fazemos isso assim desde que nasceram, todo o tempo, né? Em qualquer lugar, a gente sai, quando volta para casa tem, e eu criei uma arte, eu gosto de fazer artes manuais, e criei uma arte com madeira e coloquei na saída de casa, onde fica o claviculário,
Então você vai sair, vai ver, e é uma frase que eu repito com ele sempre: olha, o melhor da festa é voltar para casa. Não tem lugar melhor, é voltar para casa. Aqui eu estou muito feliz, fui muito bem recebido na casa do pastor Eduardo, comi feijoada. Mais do que isso, o Mateus me levou para o sorvete, e levou mais uns 30, e tomamos um belo sorvete ali, fantástico, não é? Mas eu vou dizer para os irmãos, eu os amo, está muito bom aqui, mas quando eu chegar em casa, eu vou ter que dizer, o melhor da festa é voltar para casa. Não tem lugar melhor no mundo. É muito bom ir a Brasília, ver aqueles irmãos, ter aquele tempo junto, mas voltar para casa é o meu descanso. E quando o homem tem isso, acabou. Ele entende tudo, ele lida com os problemas. Amanhã, mas querido, amanhã tem que trabalhar mais, tem que resolver problemas. Não se preocupe, porque problemas servem para ser resolvidos. Problemas servem para ser administrados. Isso é meu trabalho, é a minha vida. Aliás, o que seria da vida sem problema? Se você está sem problema, arrume um. Não é? Que sentido tem a vida se não tiver problema para resolver? Você fala assim, acordei, hoje não tenho o que fazer. Por quê? Porque não tem nada para fazer. Olha, então, que vida é essa? E eu já falei isso várias vezes, mas se você já me ouviu, vou repetir. E o mundo hoje é tão interessante isso, porque não quer ter trabalho, o que eles fazem? Arrumam um gato para criar. Você vai envelhecendo, vai sobrando tempo, ao invés de falar assim, vou arrumar um trabalho, vou ajudar irmãos que estão precisando de ajuda, vou ajudar a igreja. Não, arrumam gatos e cachorro para cuidar. O dinheiro que você gasta com gato e cachorro seria muito útil para alguém. O tempo que você gasta com... Você está misturando gato com gasto. Né? Que você gasta com gato, com cachorro, seria muito útil para o reino de Deus, dá muita coisa. Mas você fica assim, arrumando coisas para fazer, porque você não tem mais problema na vida. Então ajuda os irmãos a resolverem os deles. Ainda seria muito útil. Ajuda um jovem a resolver os seus problemas. Já que você amadureceu, já resolveu os seus. Mas um homem tem que ser um grande solucionador de problemas. Ele tem que estar aqui numa igreja e tem que falar assim, espera pastor, tem umas coisas erradas aqui. Então resolva. Não, o homem tem coisa errada aqui, eu posso ajudar, eu tenho tempo, dinheiro, recurso, inteligência e conhecimento. Eu posso ser útil. Eu não tenho problema em casa, então vou arrumar uns na igreja para resolver. O homem tem que ser assim, ele tem que chegar para sua esposa e demonstrar, e ele tem que receber o descanso. Então, naquela hierarquia masculina, como eu já mencionei, decreto biológico, você tem que se conhecer. Porque tem homem que não quer problema. Ele quer só tranquilidade. E tem homem que quer a segurança da sua esposa. Quer que a esposa dê segurança. Não sei o caso aqui, pastor Eduardo, os demais pastores, mas boa parte dos aconselhamentos que eu faço com o casal são muito parecidos. É a mulher reclamando da liderança masculina e o homem reclamando que ela é muito mandona. É a maioria. Aí a mulher fala assim, pastor, eu vou te contar a história que está acontecendo lá em casa. Eu falei assim, não, deixa ele contar, por favor, deixa ele contar, porque você já contou bastante. Deixa ele falar. Então é que ele não sabe falar, ele fala umas coisas, mas não é bem verdade, e ela está lá, falando, energia. Eu falei, calma, irmã, calma, deixa ele falar. Então, pastor, você viu como que ela é? Não vou falar nada não, você viu como que ela é? Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Parece duas crianças brigando por pirulitos. Mas por quê? Energia demais. Aí eu falei assim, irmã, você acha que ele não é líder, né? Sim. Então por que você não deixa ele liderar? Por que não deixa ele falar? Deixa ele falar à vontade. E olha que assim, irmã, já falei. Já gastou toda a energia, querido? Já? Então muito bom. Já que você gastou energia, está cansado? Vem cá que eu vou te dar descanso. Você seria capaz de fazer isso? Jamais, pastor, jamais faria isso. Eu falei, então, você não entendeu. Você está lutando com as armas erradas, está sendo antinatural, não tem virtude, não tem conhecimento, não tem sabedoria, vai destruir a casa. E o marido fica assim, por que você é tão passivo? Por que você é tão assim? Porque é ela que gosta de fazer, foi deixando, sempre foi assim, e para mim, então, foi uma vida mais tranquila, deixar ela fazer, e hoje eu estou mais tranquilo. Não é possível, você aguenta esse tipo de vida? Homens não foram feitos para suportar isso. Homens deveriam reclamar, mas eu não posso suportar isso, porque parece que eu estou convivendo com um homem. Então as coisas estão fora de eixo. Isso acontece muito no mundo cristão, as coisas estão invertidas, porque eles não se conhecem, são ignorantes contra a própria biologia, e não se adequam. Aí um homem não ganha descanso, e a mulher não ganha segurança. Entendeu como tem um decreto? E nós temos que nos descobrir, porque é maturidade. Temos que ensinar nossos filhos. Eu vou fazer uma lista para você, fique atento aí com a mente, né? Maturidade. Se nós temos que nos conhecer para nos dominar, conhecer e dominar, é muito simples. Tudo que você conhece, você domina. Tudo que você domina, você domina.
Então você conhece, cria uma maturidade para dominar. Então o homem, ele tem que se dominar para ser maduro, ele tem que se dominar emocionalmente. Esse é o primeiro item da lista. Emocionalmente não significa que um homem não tenha que ter emoções. Não estou falando que você tem que ser um robô, que tem que ser frio e calculista, e que tem que ser insensível. Homens não choram. Tem homem que chora. Eu, por exemplo, não choro, mas eu transpiro pelos olhos. Então é diferente. Pastor, não chora? Ah, ele chora muito. Transpira pelos olhos. Mas, notou? Claro que não tem nada a ver, nós somos pessoas emotivas, emocionais, não tem problema. Quando eu digo dominar emocionalmente, é a ideia de que você não se descontrola. Você chora porque está comovido. Você se emociona com algo que realmente causa grande emoção. Mas você chora pelo sofrimento do outro e diz, mas eu vou resolver. Você vai chorando, né? A ideia do mote proverbial, que aquele que sai chorando e planteando voltará com seus feixes, se ele foi plantar mesmo assim. O homem tem que ser assim, chorando ou não chorando, ele sai e planta do mesmo jeito. Ele não olha para o tempo, ele não olha para a dificuldade, ele passa por isso e faz. Isso é porque ele é um líder dele e da casa dele. Ele pensa muito mais do que ele mesmo. Ele não pensa só nele, ele pensa no que ele representa, ele pensa nos seus filhos, na sua esposa, na sociedade e naquilo que recebeu de Deus. Deus deu uma missão maior para ele ser homem, e o homem tem que controlar suas emoções e não ser controlado por elas. Então ele é sensível às dores, ele é sensível ao mundo, ele transpira pelos olhos, mas ele levanta e faz, porque ele se domina. A mulher, como ela precisa da segurança, uma mulher, quando ela se descontrola emocionalmente, faz parte da fragilidade dela. Ela se sente frágil e a emoção a atinge. E aí vem o homem com o seu papel, ele dá segurança e ela domina suas emoções. Quanto mais isso for ampliado, melhor fica. O contrário é totalmente danoso. Um homem tem que conhecer e se dominar espiritualmente. Ele precisa evoluir no espírito, não só emocionalmente. Espiritualmente. E o que é espiritualmente? É desenvolver a sua fé, é desenvolver o seu conhecimento sobre Deus, é entender a vontade de Deus e levar isso para sua esposa e seus filhos, para transmitir segurança. Vou mostrar só uma postura para vocês entenderem aqui em relação à igreja. Para não pensar que estou advogando em causa própria, vou me colocar só na figura paterna e marital. Então, chego em casa, falo com os meus filhos, o que vocês ouviram hoje na igreja? Nem sempre sou eu que prego na igreja, evidentemente. O que vocês ouviram hoje? Ah, eu ouvi isso, aquilo, outro. Assim, não, eu não perguntei o que o pastor disse, o que vocês ouviram? A pergunta é um pouquinho diferente. Uma coisa é o que o pastor falou, outra coisa é o que você ouviu. Porque o que o pastor falou depende só dele, o que você ouviu depende só de você. Tem coisa que o pastor vai falar de um jeito, mas cabe a você a hermenêutica do amor. É você que... Uma pessoa pode falar alguma coisa que você diz assim, parece que não é bem isso, mas eu entendi o que ele quis dizer, então eu vou melhorar o que ele quis dizer na minha cabeça, porque isso é muito importante saber. Não é o que a pessoa disse. Se você consegue só reprisar o que o outro disse, não significa que você ouviu. Nós vamos ouvir, uma pessoa sensível, uma pessoa virtuosa vai ouvir mais do que foi dito. O pastor simplesmente diz assim, irmão, você precisa amar o próximo. E você ouve assim, eu preciso amar o próximo assim, que o pastor nem sabe como é que eu devo amar o próximo. Isso é tão bom que eu entendi que eu tenho que me arrepender desse ódio com tal fulano e pedir perdão ao outro que eu ofendi e amá-lo de coração. O pastor não disse, mas foi o que eu ouvi. Então, o que você ouviu? Porque se você só repete o que o pastor falou e nem sempre, nem consegue, o que o pastor pregou hoje? Acho que ele pregou contra o pecado. E o que ele falou do pecado? Acho que ele falou que ele é contra. Isso aí não é ouvir nada. Às vezes não lembra de nada. Então, espiritualmente, é um sujeito que fica assim, olha, por que quando eu chego na igreja, presta atenção agora, homens aqui, hein? Por que quando eu chego na igreja, a igreja me parece tão chata? O pastor falando, parece que não me motiva, parece que tem menos valor, eu me empolgo menos. Espiritualmente, o espírito fica assim, ó, pequeno. Porque existe uma palavrinha que nós temos na língua portuguesa, que surge do grego, bem interessante, que é empolgação, mas o sinônimo dela é entusiasmos. Você não fica entusiasmado.
E entusiasmo é bem interessante, que é entheos, cheio de Deus. Então, o entusiasmo é alguém que está cheio de um espírito dominante, que o controla, é como se fosse um espírito. Eu vou te mostrar como é que isso funciona para seus filhos. Olha, observe. Como já descobri que aqui não tem só flamenguista, tem corintiano também. Então, é mais fácil eu ilustrar isso com corintiano e flamenguista, né? Já que tem corintiano aqui também. Ou seja, gente ruim tem em todo lugar do mundo, né? O pecado realmente prolifera facilmente. Por isso tem poucos santos. Veja quantos santistas tem. É mais difícil, mais difícil. Mas aí, note para você ver a ideia do entusiasmo. O pai e o marido, ele é líder da sua esposa. E ele quer a admiração da sua esposa e de seus filhos para ele conduzi-los realmente como um grande líder. Mas aí ele acorda pela manhã e fala assim, tem que ir para a igreja hoje. Estou cansado, a semana foi difícil. Até a face dele não é assim. Ele tem, na sua expressão, o seu entusiasmo não é cheio de Deus. É cheio de um espírito que não é virtuoso. Ele fala, não, estou cansado, a semana foi difícil. Mas vamos, vai. Não, depois vão reclamar com a gente. Aí a sua esposa fala assim, não, querido, vamos para a igreja, tem que ir dia da igreja. Você vai falar para os seus filhos o que depois? Aí eles vão. Às vezes não traz a Bíblia, que não é importante para ele, às vezes. Ele esquece. A gente sempre esquece daquilo que não é tão importante. Não, eu esqueço porque eu sou esquecido mesmo. Você não esquece coisas do seu trabalho? Aquilo que você sabe que vão te dar bronca, você tem importância? Não esquecemos? Não leva a Bíblia. Aí chega ali, o pastor está falando, e ele está lá assim, pastor, fala aí, vai. Aí você olha, ele está com uma empolgação assim, e o filho está vendo, e a esposa está vendo. Volta para casa, e com aquele ânimo assim, o que o pastor pregou? Não sei. Já fiquei uma hora ouvindo, quero falar sobre isso. Aí chega tarde, vai jogar o Corinthians, que eles chamam de timão, mas é porque o corintiano, como não sabe ler, ele acha que timão é por ser time grande, mas é só que ele é o timão do barco, né? Eles pensam que é timão de time grande. Eu acho o jogo do timão. Aí, olha aí para você ter uma ideia. Aí agora o pai fala para os filhos assim, filho, hoje tem jogo do Coringão. Aí eu já vou mostrar para você o espírito aqui, né? O espírito assim, filho, vamos para a igreja de manhã? Vamos. Agora tem jogo do Coringão. Você já percebeu o meu entusiasmo, né? Você viu o meu espírito de porco aqui, porque eu estou fantasiando, estou ilustrando. Olha, vai ter jogo do Coringão, aí o que o pai faz? Vai lá, pega a camisa, cria um rito. Não, essa camisa aqui é da sorte. Aí senta todo mundo alinhado no sofá, e liga a televisão, e a mulher fala assim, querido, mas tem que fazer tal coisa. Não, agora não me atrapalha, não. Agora eu estou concentrado. Ou seja, importância. Ele não perde o horário, e a empolgação está lá estampada no rosto dele. Agora, como todo mundo já viu, um torcedor, porque os torcedores do Santos, eles são assim, está lá assistindo o jogo assim, boa jogada, um bom drible, pouca energia no cruzamento, fez o gol, realmente um gol maravilhoso, incrível esse gol. Os santistas torcem assim, educados, concentrados. Agora, você já viu um corintiano torcendo? Um corintiano, ele torce assim, vem a bola para o meio do campo, e ele chega lá e fica assim, vai fazer o gol, vem contra ele, meu Deus, vai levar o gol. Aí ele ora, né? Senhor, não, Senhor, não deixa, Senhor, não deixa. Hoje eu fui até o culto, não deixa, Senhor. E de repente, e o filho vai acompanhando, não vai? Aí o time dele vai para o ataque. Aí ele vai. É agora. E quando faz o gol, eu não consigo nem ensinar. A empolgação, você vê a veia aqui do pescoço, assim, é gol! E o filho se abraça, e grita, e berra. E você diria o quê? Empolgação, entusiasmo. O que fala mais forte naquele homem, espiritualmente? Quando ele está cheio de um espírito corintiano, ele não se controla, não é? Mas o espiritual, quando tem a ver com as coisas do Senhor, não lhe causam maior empolgação. E nós, como homens, representamos isso em nossa figura. Não só em nossas casas, na igreja. Experimente você. Eu tenho 48 anos. Então, não sou tão jovem, mas também não sou tão velho, porque eu pretendo viver até os 130, então não cheguei na metade. Mas note, eu vou mostrar para você uma diferença que tem. Eu me recordo que quando eu tinha lá meus 15 anos, 14 anos, e eu olhava para a vida adulta e não entendia por que as pessoas me desprezavam. Eu sentia isso, sentia que eu era um pouco desprezado porque eu era jovem. E jovem ninguém leva muito a sério. Eu tinha coisas importantes a dizer, mas ninguém queria ouvir, porque ele só tem 15 anos, tem 13 anos, ninguém leva isso a sério.
Aos 8 anos de idade, me virei ateu e os meus pais não se preocuparam com isso. Que é coisa de criança de 8 anos. Com 11, ele fala, o sujeito com 11 anos não acredita em Deus. Mas ninguém levava a sério. Achava que era coisa de criança. E depois vai levando você a sério, você tinha algumas ideias. Você tem uma ideia como funciona. E hoje eu já penso o contrário. Eu não desprezo uma criança de 13 anos, de 12 anos, de 15 anos. Por quê? Porque naturalmente esses jovens olham para mim, eles nem me conhecem. Mas porque eu sou um adulto, não sou um imberbe, sou um homem casado, só de chegar num lugar onde está cheio de jovens, eles já olham e falam assim, opa, tem um adulto, tem um pai de família, tem um homem que deve saber das coisas, tem um homem que no meio de nós aqui, ele tem uma figura, ele representa uma mensagem maior, ele representa aquilo que seremos um dia, ele deve ter conhecimento, ele deve ter respostas, ele deve ter tudo aquilo. Então a sua figura, basta você perceber, você que é aqui um homem, experimenta aí um dia. Houve um dia desse que eu fui dar aula para juniores. Aí alguns pais disseram, olha, quando você deu aula, as pessoas falaram assim, nossa, o pastor veio dar aula para nós. Que incrível, o pastor me chamou pelo nome. Deu para entender? Um homem tem que representar essa mensagem. Se ele não representa, ele não está cumprindo bem a sua liderança. Ele tem que representar maturidade espiritual, ele tem que ter respostas. Ele não pode demonstrar fragilidade. Isso não quer dizer não reconhecer suas fragilidades. Um homem tem que conhecer, reconhecer e dominar-se. Do contrário, ele não representará isso para a sua família e não representará isso na igreja. Olha como seria diferente nossa igreja se todos os homens da igreja, somente com a sua postura, inspirasse confiança. As pessoas iam dizer assim, se naquela igreja tem centenas de homens que amam tanto a Deus, isso deve ser uma coisa importante. Porque esses homens não deixariam suas casas, pegariam suas Bíblias, sairiam para ficar um tempo entre eles em comunhão, falando sobre espiritualidade, se isso não tivesse valor. Homens não costumam fazer coisas assim. Crianças costumam fazer coisas assim, mas homens não. Emocionalmente e espiritualmente, fisicamente. Fisicamente é a ideia de você se empregar, aí dominar sua energia, se tornar útil, dominar um trabalho, ser dedicado em alguma coisa. O homem foi feito para o trabalho, o homem foi feito para a utilidade. E talvez você que está aposentado pode pensar, mas eu já me aposentei, então agora eu vou ficar inútil. Lembre-se, não há aposentadoria para a vida espiritual, para a vida emocional, para a vida na fé. Só há aposentadoria na empresa. Se você se aposentou da empresa, não se aposente da vida masculina. Agora que você não precisa mais trabalhar para trazer dinheiro para casa, está aposentado, empregue-se em outra coisa. Esse deveria ser o ideal do nosso mundo. Quanto mais velho você se torna, mais útil para a sabedoria, menos útil fisicamente. Deveria ser assim. Agora, se você envelhece e as pessoas não acham que você é sábio, tem pouco a contribuir, então é porque você só envelheceu. E agora que você não é mais útil para a empresa porque você se aposentou, você se tornou um inútil no mundo e vai ter que ficar esperando a morte chegar. Agora vá na igreja e veja quanto valor você tem na igreja por ser um homem aposentado, que criou seus filhos, quão útil você vai ter, quanta utilidade vai ter. E uma delas física, eu vou dizer a mais básica, que é impossível ninguém cumprir, só a postura. Só a postura. Imagine você ter na igreja 10 homens, todos eles acima de 80 anos. Embora, pelo que eu entendi, que as pessoas chegam a 60 com cara de 40, não é isso? Então, aí fica difícil na igreja assim, né? Não fica com cabelo branco parecendo que tem 80. Mas, digamos que você tem aí 10 homens com 80. Imagine esses 10 homens de 80. Pastor Eduardo tem 40 e alguma coisa, imagino. 43? Está velho, hein? Está ficando velho. Então, tem 43. Agora, imagine 10 homens de 80 para cima. Chegar na igreja, estarem todos aqui com a Bíblia, homens dedicados a Deus, dedicaram a vida toda à fé. Só a postura deles aqui, ouvindo comparado a eles, um jovem de 43 anos pregar e ensinar, só a presença deles já é uma motivação para o pastor continuar. Olha o valor que esses homens dão à fé. Eles não conseguem carregar um tijolo para uma construção. Eles não conseguem fisicamente dar nada, mas o mínimo que eles fazem é vir aqui e prestar atenção. E aqueles jovens olham e falam, se aqueles homens que poderiam ficar em casa, porque estão aposentados, podiam ficar assistindo televisão em casa, eles consideram isso aqui digno, isso aqui tem valor. Isso é o mínimo.
Então, é um entusiasmo fisicamente do mínimo. Quando você tem um trabalho, o pastor tinha falado para poder pintar a grade ali. Quando você tem um trabalho físico como esse, você fala com os jovens assim, tá bom, um dia a gente pinta. Mas se um homem fala, olha, jovens, vem comigo, nós vamos pintar ali. O jovem fala assim, não, sim senhor, você vai. Né? Se homens maduros vão parar a sua vida para fazer isso, é porque é importante, e eu quero estar com eles. Ele acrescenta com atitude física. Se isso serve para a igreja, imagine isso no lar, imagine isso para a sua família, imagine isso para as suas esposas. As esposas precisam ver seus homens ativos. E depois dar a eles o descanso físico. E para isso você tem que conhecer e dominar-se. Depois do intervalo, que eu noto que vocês estão bem cansados, vamos ter um tempo para o café, e depois a gente volta para a conclusão da maturidade. Como alcançar essa maturidade, como dominar, conhecer e dominar, seguindo essa lista. Vamos para o nosso intervalo.